quiser, teremos louvor às 19 horas hoje à noite aqui na igreja. Até que nós vamos no conselho, que nosso culto seja agradável ao Senhor. Bom dia, irmãos, irmãs. Hoje nos reunimos para lembrarmos do sacrifício do nosso Salvador por nós, por Deus de Deus, que foi dado para nos perdoar os pecados. Isso é um ato redentivo, o ápice da obra do nosso Redentor. O profeta Isaías, referindo-se a esse acontecimento, nos diz assim no capítulo 53: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Vamos, meus irmãos, colocar em pé, vamos invocar o nome do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebamos em nome do Senhor a salvação. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos agora, em resposta a essa saudação, cantar o Salmo 138.
engrandecido seja o teu nome, hoje e para todo o sempre. Pois tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E queremos, Senhor, na manhã deste dia, te louvar e te agradecer por tudo quanto tu fizeste, pela grandeza da tua criação. Te louvar, Senhor, pelo dom da vida, porque como acabamos de cantar, tu és a vida, e a vida tu nos dás. Portanto, a vida vem de ti, Senhor. E esta vida tu nos deste para que pudéssemos viver para o louvor da tua glória. Mas o pecado entrou no mundo. O homem perdeu o privilégio de estar constantemente em tua presença, de desfrutar da comunhão plena. Por isso, o Senhor prometeu, desde a eternidade, de nos enviar um Salvador, de nos enviar o teu Filho para nos resgatar, para nos trazer de volta à vida. E por isso, Senhor, queremos te louvar, porque há uma esperança. Há para nós uma vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro que foi morto para expiar os nossos pecados, de maneira que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, Senhor, mais condenação para aqueles que confiam em Ti. Por isso, Senhor, queremos neste dia, ao lembrarmos do sacrifício do nosso Salvador, e render glórias, louvor e exaltação. Também pedir ao Senhor que o Senhor nos traga a consciência da gratidão, a gratidão pela vida, a gratidão pela salvação e pela nova vida que temos em Cristo. E que assim, Senhor, possamos caminhar não segundo as nossas vontades, segundo os desejos da nossa carne, da nossa velha natureza, mas segundo o teu bom propósito e para a tua glória. Falamos, Senhor, mais uma vez, por teu Espírito Santo. E dá, Senhor, que nesta manhã sejamos fortalecidos e edificados na fé. Seja, Senhor, toda a igreja ao redor do mundo, fortalece o teu povo. Também, Senhor, dá que neste dia, neste feriado, e teu nome, Senhor, é lembrado em grande parte do mundo. Ó Deus, que o Senhor toque os corações dos teus eleitos, que o Senhor os leve de volta para ti. Que assim, Senhor, o teu reino cresça, se fortaleça, e que o Senhor apresse a vinda do teu Filho Jesus Cristo, para nos resgatar plenamente, nos levar para ti, eternamente. Nós rogamos por isso, e também, Senhor, te pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome e pelos méritos dele, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 66 até o capítulo 23, versículo 49, e esse também será o texto que nós olharemos hoje, onde acompanharemos o nosso Senhor, o seu julgamento até a sua morte. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 66. Lucas 22, 66 nos diz assim a palavra do Senhor. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas e agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir os próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiram: ele está subvertendo o povo em toda a Judeia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que ele ia vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido. Mandaram-no de volta a Pilatos.
Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucificam, crucificam. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nada nele digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando só. O povo ficou observando, e as autoridades ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam
triturados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos mereceram. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando estas coisas. Até aqui, meus irmãos, a leitura do Evangelho. Nós vamos agora também situar o Salmo 22, o Salmo que também faz referência ao sofrimento, à paixão do nosso Senhor. Nós vamos cantar as 3 primeiras estrofes.
Não estamos diante de um relato frio ou meramente histórico. Lucas escreve o seu livro Teófilo com um propósito muito claro: oferecer certeza. Logo no início do seu evangelho, ele afirma que investigou tudo cuidadosamente para que Teófilo, por extensão todos nós, conheçamos a plena segurança das verdades que nos foram ensinadas. Aqui não há mito, não há construção religiosa tardia, há um testemunho fiel, organizado e intencional, para que saibamos com convicção quem é Jesus e o que ele fez. E ao longo do seu evangelho, Lucas nos conduz com delicadeza e precisão até este momento central: o sofrimento e a morte de Cristo. Nada aqui é acidental ou desordenado. Cada cena, cada diálogo, cada movimento aponta para um propósito maior: revelar que Jesus não apenas sofre, mas sofre como o justo em favor dos injustos. Lucas quer que vejamos a cruz, que a cruz não é uma interrupção da missão de Cristo, mas é o seu cumprimento. É por essa razão que o texto ressoa com tamanha força neste dia, na sexta-feira da paixão. Hoje, a palavra não nos traz apenas uma memória histórica, mas nos conduz ao coração da redenção. Neste dia, o peso do pecado deixa de ser um conceito abstrato para se tornar visível e real, revelando ao mesmo tempo a grandeza do amor de Deus. Em nosso texto, capítulo 22, 66 de Lucas, até o 23, 49, acompanhamos o percurso doloroso da condenação à cruz. É um trajeto marcado pelo que há de pior na humanidade: injustiça e maldade. No entanto, o foco de Lucas não reside apenas no erro humano, mas na soberania divina. Lucas quer que percebamos não apenas homens julgando Jesus, mas Deus entregando o seu cordeiro. Aqui encontramos o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido e prefigurado ao longo das Escrituras. Por isso, o tema que nos guiará desta manhã é da condenação à cruz, o Cordeiro em nosso lugar. E é essencial que entendamos isso desde o início. O que veremos nesse texto não é apenas a história de um homem injustiçado. Se fosse apenas isso, poderíamos sentir compaixão, talvez indignação, mas nada mudaria em nós. O que Lucas nos mostra é algo infinitamente mais profundo. Ele nos conduz a enxergar que na condenação de Cristo está a nossa absolvição. Na sua rejeição está a nossa aceitação. Na sua morte está a nossa vida. Como observa o comentarista bíblico William Hendrickson, a narrativa da paixão em Lucas é marcada por contrastes fortes: inocência e culpa, justiça e injustiça, silêncio e acusação, fraqueza aparente
e autoridade divina. E em todos esses contrastes, uma verdade se destaca: Jesus permanece o justo, mesmo sendo tratado como injusto. Ele não perde o controle, não se desvia do propósito, não reage como um homem comum. Ele se entrega. E essa entrega não é derrota, é obediência. Não é fraqueza, é amor soberano. O professor de teologia, Van Bruegel, enfatiza que Lucas deseja que o leitor perceba a identidade de Jesus precisamente neste momento de humilhação. Paradoxalmente, é na cruz que a realeza de Cristo se revela com maior clareza. O rei está sendo coroado, não com ouro, mas com espinhos. Está sendo exaltado, não em trono, mas em uma cruz. E ali, exatamente ali, que ele exerce sua missão: salvar pecadores. Ao darmos início a esta meditação, somos convidados a abandonar a posição de mero espectadores. Este relato exige de nós um envolvimento sincero. Ele nos confronta com uma verdade pessoal e profunda. Ao olharmos para a cruz, não testemunhamos apenas o que fizeram a Jesus, mas contemplamos o que o nosso próprio resgate exigiu. Hoje, nesta sexta-feira da Paixão, somos convidados a caminhar com Cristo neste caminho da condenação à cruz. E enquanto caminhamos, devemos esperar que Deus nos mostre três coisas: a gravidade do nosso pecado, a seriedade da justiça divina e a imensidão da graça que nos é oferecida em Cristo. Então, em nosso texto, o dia começa a nascer. Depois de uma noite marcada por prisão, zombaria e negação, Jesus é levado ao Sinédrio. Ali estão os líderes religiosos de Israel, homens que conheciam as Escrituras, que aguardavam o Messias, que deveriam reconhecer o pastor prometido. E, no entanto, é justamente ali que vemos a cegueira espiritual de uma forma mais trágica. Eles perguntam: você é o Cristo? Diga-nos. Mas essa não é uma pergunta sincera. Não é a busca humilde de quem deseja aprender. Trata-se de uma tentativa de obter uma declaração que possa ser usada contra ele. O veredito já está decidido. O interrogatório é apenas uma formalidade. Jesus responde com sobriedade. Ele não se entrega a um espetáculo, não tenta se defender nos termos deles, mas afirma sua identidade de maneira suficiente. O Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Essa é a resposta do Senhor. É uma referência clara à sua autoridade divina e messiânica. E qual é a reação daqueles homens? Não há adoração, não há arrependimento, há condenação. Eles disseram: porque precisamos de mais testemunhas. Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele.
Em outras palavras, já temos o que precisamos para condená-lo. Aqui vemos algo profundamente revelador sobre o coração humano. O problema não era a falta de evidência. O problema era a rejeição da verdade. Quando o coração não quer se submeter a Deus, até a verdade mais clara se torna motivo de condenação. Mas a cena não termina ali. Jesus é levado a Pôncio Pilatos. Agora o julgamento sai do campo religioso e entra no campo político. As acusações mudam de forma, de blasfêmia para ameaça ao império. Diziam que ele se declara rei. Pilatos interroga Jesus e algo impressionante acontece. Ele não encontra culpa. Repetidas vezes isso ficou claro no texto. Pilatos percebe que não há crime, não há rebelião, não há perigo real. E ainda assim, não o liberta. Ele tenta se esquivar. Até aquela passagem de lavar as mãos de outro evangelho. Ele quer se livrar da culpa. Então ele envia Jesus a Herodes. Até então seu inimigo. Ele busca uma saída política. Ele quer agradar a multidão sem cometer injustiça. Mas descobre algo que continua verdadeiro até hoje. Não é possível permanecer neutro diante de Cristo. Herodes também não encontra culpa. Zomba, despreza e o devolve a Pilatos. Agora, tudo está claro. O tribunal religioso não encontrou verdade, apenas justificativa para condenar. O poder político não encontrou culpa, mas faltou coragem para absolver. No meio disso tudo, a multidão cresce em pressão, as vozes se intensificam, o clamor se torna ensurdecedor. Crucificam, crucificam. Irmãos, parem por um momento e considerem o peso dessa cena. O único verdadeiramente justo que já pisou nesta terra está sendo rejeitado, acusado e condenado. Lucas faz questão de enfatizar a inocência de Cristo. Isso não é um detalhe, é essencial. Porque se ele não fosse inocente, não poderia ser nosso substituto. Mas ele é. Mesmo assim, ele é tratado como réu. É neste ponto que começamos a enxergar o coração do Evangelho. Pois essa sentença não resulta apenas da maldade dos homens. Ela revela, acima de tudo, o desígnio soberano de Deus. Aquilo que homens fazem por inveja, medo e dureza do coração, Deus usa para cumprir o seu plano eterno de redenção. Cristo está sendo entregue. E Ele sabe disso. Ele não resiste. Ele não recua. Ele não se defende para escapar. Ele se entrega. E é aqui que o texto nos alcança.
É tentador olhar para Pilatos, para as autoridades e para a multidão como personagens distantes e pensar: eu jamais faria isso. Mas a pergunta não é sobre o que eles fizeram, mas sobre o que há em nós. O que existe em meu próprio coração que se assemelha ao deles. E aqui a aplicação se torna inevitável. Quantas vezes conhecemos a verdade, mas resistimos a ela? Quantas vezes sabemos o que é certo, mas escolhemos o conveniente? Quantas vezes, como Pilatos, tentamos evitar uma decisão clara por medo das consequências? A condenação de Jesus revela não apenas a injustiça do mundo, revela o pecado que habita em nós. Mas ao mesmo tempo, revela algo glorioso. Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. Essa é a grande troca que começa a se desenhar aqui. O justo no lugar dos injustos, o santo no lugar dos pecadores, o filho obediente no lugar de filhos rebeldes. Isso muda tudo, porque a nossa salvação não depende da nossa justiça, depende da justiça daquele que foi condenado em nosso lugar. Portanto, irmãos e irmãs, ao contemplarmos essa cena, não apenas lamentamos a injustiça, adoremos o Salvador. E examinemos o nosso coração, se ainda resistimos a Cristo. Que hoje seja o dia da rendição. Se já pertencemos a Ele, que hoje seja o dia da gratidão mais profunda. Porque o julgamento que vemos aqui é o julgamento que nós merecíamos. E ainda assim, Ele tomou o nosso lugar. O inocente foi condenado para que pecadores como eu e você fossem declarados justos diante de Deus. Irmãos e irmãs, depois de descrever o inocente sendo condenado, agora Lucas nos conduz a uma cena ainda mais impactante e ao mesmo tempo profundamente reveladora do Evangelho. O culpado é solto. No meio daquele ambiente carregado de tensão, acusação e pressão popular, surge um nome: Barrabás. Lucas o descreve de forma direta. Ele não era um homem comum, era alguém envolvido em uma rebelião e homicídio, um criminoso perigoso, um homem cuja culpa era evidente. E segundo o costume da época, Pilatos oferece ao povo uma escolha: libertar um prisioneiro. E lá está, de um lado, Jesus, sem pecado, sem crime, sem culpa, e do outro, Barrabás, culpado, violento, condenado justamente. E a multidão escolhe, mas não escolhe a justiça, não escolhe a verdade, não escolhe o Filho de Deus. Eles clamam: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Irmãos e irmãs, essa é uma das cenas mais impactantes de toda a Escritura. O culpado é libertado.
e o inocente condenado. E aqui o Evangelho começa a brilhar com uma clareza impressionante, porque Barrabás não é apenas um personagem histórico, ele é um retrato. Barrabás somos nós. Nós somos os culpados. Nós somos os que pecaram contra Deus. Nós somos os que diante da justiça divina não teríamos defesa. Não somos apenas pessoas imperfeitas. Somos pecadores diante de um Deus santo, dignos de condenação justa. E ainda assim, o que vemos aqui, o culpado sai livre, não porque foi inocentado, não porque sua culpa desapareceu, mas porque outro tomou o seu lugar. Essa cena é um retrato vivo da doutrina da substituição. Lucas coloca esse contraste de forma intencional. Dois homens, dois destinos, uma escolha e uma troca. E nessa troca vemos a essência da obra de Cristo. Barrabás não precisa argumentar, não precisa se defender, não precisa provar nada. Sua liberdade vem à custa da condenação do Senhor. Isso nos confronta profundamente, porque muitas vezes queremos a salvação baseada em méritos, em obras. Queremos pensar que Deus nos aceita porque somos melhores, porque tentamos, porque fazemos o bem. Mas a cruz destrói completamente essa ideia. Nós não somos justos, que escaparam por esforço. Somos os culpados que foram libertos por graça. Isso muda completamente a forma como enxergamos a nós mesmos. Não há espaço para orgulho, não há espaço para comparação, não há espaço para autoconfiança espiritual, há apenas espaço para gratidão. Mas há ainda outro aspecto que precisa nos confrontar. Observe a multidão. Eles preferem Barrabás, preferem um homem violento a um Salvador santo, preferem alguém que representa seus próprios desejos, alguém que exige arrependimento. Isso não é algo distante de nós. Quantas vezes o coração humano continua fazendo a mesma escolha, preferindo os seus próprios caminhos a Cristo, preferindo o pecado à santidade, preferindo um Salvador que não confronta em vez do verdadeiro Senhor. A pergunta então é: a quem temos escolhido em nossa vida? Porque não é possível ficar neutro. Ou escolhemos Cristo, ou rejeitamos Cristo. Mas pela graça de Deus, essa não é a última palavra da história. Porque mesmo sendo rejeitado, Jesus segue o caminho da cruz. Ele não recua, ele não abandona, ele não desiste. Ele continua sabendo exatamente o que ele está fazendo. Ele está tomando o lugar de Barrabás. Ele está tomando o nosso lugar. A nossa liberdade custou a condenação de Cristo. A nossa vida custou a morte do Cordeiro. E o Cordeiro seguiu em direção à cruz, em nosso lugar. Irmãos e irmãs, nosso texto avança e agora chegamos ao momento mais solene, mais profundo e mais decisivo de toda a história.
Cordeiro caminha para o sacrifício e é crucificado. Depois de condenado e rejeitado, Jesus é conduzido para fora da cidade. Ele carrega a cruz. Seu corpo já está enfraquecido, marcado pelos açoites, pela humilhação, pela longa noite sem descanso. E ainda assim, ele segue. Não há resistência, não há tentativa de fuga, não há palavras de revolta. Como já havia sido anunciado séculos antes no livro de Isaías, ele é levado como um cordeiro ao matadouro e não abre a boca. No caminho, Simão de Cirene é forçado a carregar a cruz atrás dele. Mulheres choram, lamentam e se comovem com a cena. Mas Jesus, mesmo nesse estado, se volta para elas e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Palavras impressionantes. Mesmo caminhando para a morte, ele não perde a clareza do que está acontecendo. Ele não está dominado pela dor. Ele está consciente do significado daquele momento. O problema mais profundo não é o sofrimento físico que ele enfrenta, mas o pecado que torna esse sofrimento necessário. E então chegam ao lugar chamado Calvário. Ali o inimaginável acontece. Eles o crucificam. Pregos atravessam suas mãos, pregos atravessam seus pés. O corpo do Filho de Deus é levantado entre o céu e a terra. Lucas descreve isso com uma sobriedade impressionante. Não há exagero, não há dramatização artificial, porque o peso não está nos detalhes visíveis apenas, está no significado invisível e eterno do que acontece ali. Cristo está sendo oferecido. Aqui, todas as sombras do Antigo Testamento encontram seu cumprimento. Todos os sacrifícios apontavam para este momento. Todo cordeiro imolado ao longo da história era apenas uma antecipação. Agora, o verdadeiro cordeiro está na cruz. Mesmo ali, em meio à dor, à vergonha, à rejeição, ouvimos palavras que desafiam a lógica humana. Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem. Que tipo de amor é esse? Ele não pede justiça contra os seus inimigos. Ele intercede por eles. Como bem observa o professor Jacob Hamburgo, Lucas destaca que Jesus permanece ativo até o fim. Ele não é apenas alguém sofrendo, é alguém salvando. Mesmo na cruz, ele exerce a sua missão. E ao lado dele, os criminosos, um à sua direita, um à sua esquerda. Um zomba, ecoando a voz da multidão: salva-te a ti mesmo. Mas o outro enxerga, ele reconhece a sua culpa, reconhece a inocência de Jesus e confessa para ele e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos e irmãs, que cena extraordinária! À beira da morte, um pecador é salvo, sem obras, sem tempo de mudança,
sem mérito algum, apenas pela fé. Não houve tempo para batismo, para se tornar membro da igreja. Ele apenas creu. Aqui vemos de forma cristalina o lema reformado: somos salvos somente pela graça, mediante a fé, por causa de Cristo. Até o último momento, a porta está aberta. Até o último instante, o Cordeiro salva. Mas a narrativa ainda não terminou, pois o céu escurece, trevas cobrem a terra. Isso não é apenas um sinal exterior, é um testemunho de algo mais profundo. O juízo de Deus está sendo derramado, aquilo que nós merecíamos está caindo sobre ele. E então, finalmente, Jesus clama: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morre, não como vítima, mas como aquele que entrega a sua vida. E naquele momento, o véu do templo se rasga, o acesso a Deus é aberto, a barreira foi removida, o sacrifício foi aceito. E um centurião, um gentio, olha para aquela cena e declara: certamente este homem era um justo. E o milionário se observa o seguinte: até mesmo que estavam fora, reconhece aquilo que muitos em Israel rejeitaram, a justiça e a singularidade de Cristo. E assim chegamos ao fim da narrativa. Mas na verdade, chegamos ao centro da nossa fé. Irmãos e irmãs, o que vimos aqui não é apenas a história de uma execução, é a história da nossa salvação. O inocente foi condenado, o culpado foi solto, o cordeiro foi sacrificado. Tudo isso no nosso lugar. E agora, diante disso, não podemos permanecer indiferentes. A cruz exige resposta. Ela nos chama a olhar para dentro e reconhecer: eu sou culpado. Eu preciso desse sacrifício. Mas ela também nos convida a olhar para Cristo e crer. Ele fez tudo o que era necessário. A obra está completa. Portanto, a pergunta final não é apenas teológica, é pessoal. Você confia nesse Cordeiro? Você ainda tenta carregar a sua culpa? Ou já descansou naquele que levou por você? Porque não há outro caminho, não há outro sacrifício, não há outra esperança. Da condenação à cruz, vemos o amor de Deus revelado de forma suprema. O Filho foi entregue, o Cordeiro foi morto, a justiça foi satisfeita, e agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Amém. Vamos, em resposta a esta palavra, cantar o hino 167.
para te agradecer, Senhor. Te agradecer por esta palavra, pois como acabamos de cantar, ó que doce e bela história. Pois apesar da traição, apesar da negação, apesar do julgamento injusto, da condenação injusta, mas o Senhor Jesus Cristo fez isso por nós, em nosso lugar, para que tivéssemos o perdão dos pecados e a vida eterna. E por isso, Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, queremos te adorar, queremos, ó Senhor, entregar também a Ti as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes resistimos ao Cristo, que muitas vezes resistimos à verdade, mesmo a conhecendo, que muitas vezes escolhemos os nossos caminhos, caminho da carne, caminho dos prazeres, caminho da ira, ao invés de caminhar para a cruz, ao invés de sacrificarmos o nosso erro, ao invés de recebermos a injustiça, nos calarmos, buscamos a vingança, o ódio, a indiferença. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, pois somos miseráveis pecadores, somos, Senhor, culpados. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que se entregou por nós, que sofreu a morte que era nossa, que satisfez toda a justiça de Deus. E assim podemos hoje ter o perdão dos nossos pecados, temos a alegria da salvação, podemos ser transformados e mudados à imagem de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada irmão, cada jovem, cada criança a viver não para si mesmo, mas para a tua glória, a se entregar não aos prazeres do mundo, mas a fazer a tua vontade. Abençoe, Deus, o teu povo reunido aqui. Seja, Senhor, com aqueles que não estão aqui nesta manhã. Sabes quais são os motivos, as razões de cada um. Ó Deus, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão distantes, em viagem a trabalho. E com eles, ó Deus, para que neste momento também possam se alegrar e na tua palavra. Deus Santo e Pai bendito, abençoe-nos esse restante de dia. Abençoe hoje de louvor, possamos mais uma vez estar reunidos para louvar e adorar o teu nome. Também ao Senhor, lembramos dos enfermos nesta hora, pedimos pelo nosso irmão Verso, que esteve ali hospitalizado. Senhor, tem misericórdia da vida do nosso irmão, ajuda, fortalece, restaura a saúde, e também com Maria, que também está em tratamento, e com todos aqueles, Senhor, que estão enfermos em tua casa. Abençoe, Deus, nós te pedimos também pela nossa confederação de igrejas, pelo concílio que se aproxima, Senhor. O Senhor direcione, ó Deus, os projetos que serão levados ali, todas as decisões que deverão ser tomadas, os exames do seminarista Felipe, do seminarista Luan. Senhor, sabemos que tua obra é grande e os enfermos são poucos. Prepara, Deus, e capacita aqueles que com medo já chamaste para este ofício. Santo Deus, nosso Pai, nós rogamos por essa bênção, também te pedimos pelo culto no próximo domingo, pedimos pela Santa Ceia que nós participaremos, Senhor, chegando à tua mesa,
coração limpo, com as mentes, ó Deus, perdoadas, com as mentes regeneradas, com o coração transformado, para que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te pedimos isso, em nome do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos agora confessar a nossa fé, cantando o credo apostólico. Depois cantaremos o hino final, o hino 132.